momento maravilhoso, não? Obrigado. Não? De adorar o Senhor, isso é muito bom. Glória a Deus. Enquanto a Célia estava falando aqui de generosidade, Deus me fez lembrar um ocorrido em nossas vidas. O ano passado nós estávamos fazendo uma bodas de ouro de um casal amigo nosso. E nós chegamos na festa e uma moça de longe estava dando um tchau para nós assim, e a gente nem sabia quem era aquela moça, né? E dando tchau de longe assim, num salão de festa, né? Eu ia fazer a cerimônia e ela de longe dando tchau para nós. Tudo isso para falar de generosidade, hein? Aí eu não sabia quem era, né? Ficamos ali pensando e tinha um casal conosco, amigo nosso também, da igreja que nós pastoreávamos. E aí ela saiu do lugar dela e foi até o nosso encontro. E falou para nós assim: vocês não lembram de mim? Eu olhei para a Célia e falei assim: eu não lembro, desculpa, né? Aí ela falou assim: eu sou a Luana. E ela olhou para o casal que estava conosco e falou para o casal assim: a Célia, a primeira Bíblia que eu ganhei na minha vida, eu era criança e foi a Célia que me deu. Porque naquela época, na década de 90, a Célia cuidava do departamento infantil e tinha muita criança. E ela fez um propósito de sempre dar uma Bíblia para uma criança, principalmente se os pais não tivessem condições de comprar. Nós comprávamos, né, do nosso bolso mesmo, como generosidade, como investindo nessa criança, e dávamos sempre de presente uma Bíblia. Ela colocou isso e nós fizemos isso durante muito tempo. Então a Bíblia diz: lance o seu pão sobre as águas, depois de muito tempo você acharás, você recolherá. E agora, depois que nós vimos ela, encontramos ela no ano passado, casada, com uma filhinha de 4 anos já, e há poucos dias ela começou a me seguir no Instagram. E sabe o que ela faz no Instagram? Agora, um investimento que você faz na vida de uma pessoa, no reino de Deus, ela tem um trabalho de devocionais no Instagram. Devocionais, tá? Luana. Então, todo dia, uma moça que não é pastora, é uma irmã comum, uma jovem, tem 20 e poucos anos, todo dia ela coloca uma mensagem. Uma moça que um dia alguém generosamente colocou no coração de dar uma Bíblia. Então o assunto não é só dinheiro. O assunto é o que você faz com a sua fé. O que você faz com a sua fé? Ela se transforma em generosidade? Então a Célia ia lá e dava uma Bíblia para as crianças. E essa moça, hoje com 20 e poucos anos, mãe de uma criança de 4 anos, está pregando o Evangelho no Instagram. Todo dia ela coloca uma devocional lá. E eu vou lá e vou curtir, e vou fazer comentários, porque uma jovem de 20 e poucos anos hoje, fazendo esse trabalho, porque alguém também investiu na vida dessa jovem. E hoje nós podemos ver ela fazendo a obra de Deus. Então, a generosidade tem a ver com dinheiro, ajudar financeiramente, é claro, precisa. Mas generosidade não é só isso, não. Generosidade é você, quem sabe, fala assim: olha, eu vou fazer um propósito de oração pela vida dos meus pais, dos meus amigos, de alguém, da igreja. Isso é um ato de generosidade. Você está se doando para as pessoas. Vamos para... Hoje nós estamos começando uma nova série de mensagens, e é esperança renovada. Não colocaram aqui ainda, né? Então vai ser durante o mês, vamos falar de esperança, e a Hope é a esperança, e o objetivo dessa igreja é pregar o Evangelho, porque o Evangelho é a maior esperança para o ser humano. Não há outra esperança para o ser humano maior do que essa, né? E o tema de hoje é a esperança de cura e restauração. Então eu quero que você pense hoje no texto que nós vamos falar,
a respeito de cura. Quantos creem na cura? Crer em cura, né? Eu até contei aqui de cura, né, na minha família. Eu já fui curado também. Eu creio. E eu também creio na restauração. Deus restaura casamento. É uma coisa incrível, né? Que depois de tanto tempo que a gente fica na igreja, tantos anos, décadas, e a gente vai vendo, parece que as pessoas vão perdendo a esperança. Não deveria perder. Porque se você tem fé, você não perde a esperança. E as pessoas perdem a esperança muitas vezes porque está enfermo, ou porque teve um problema no casamento, e aí ela acaba com a vida, desmancha a vida. E aí vem outro problema, porque ela não tem esperança para recomeçar a vida. Porque se você fala assim, nunca tive enfermo, agora estou enfermo, e agora você perdeu a esperança de alcançar a cura. Um dia eu estive casado, e por um motivo ou outro acabou o casamento, e agora a pessoa não tem mais esperança de reconstruir a vida. Perdeu a esperança. E é o que nós não podemos perder. Alguém diz que a esperança é a última que morre. Na verdade, a esperança nunca deveria morrer. Essa é a verdade, nunca deveria morrer. E o texto que eu meditei, né, e orei a Deus para que esse texto falasse comigo e com você, está em Marcos. Você pode abrir a sua Bíblia, Marcos capítulo 10, versículo 46 a 52. Se você trouxe a sua Bíblia, se ela está em papel, no tablet ou no celular, eu vou ler a cura do cego Bartimeu. É um texto muito conhecido, mas nós vamos entender aqui como estava. Será que Bartimeu estava só cego? Como estava o coração de Bartimeu? Como estava a mente desse homem? E o que nós podemos aprender com ele e com o que Jesus fez na vida dele? Então, em Marcos capítulo 10, eu vou ler do versículo 46 a 52. Diz assim, Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade, com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem pena ou compaixão, misericórdia de mim. Então Jesus parou e disse: chamem o cego. Eles chamaram, eles disseram: coragem, ou bom ânimo, né? Levante-se, porque ele está chamando você. Depressa, e foi até o lugar onde estava Jesus. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo. Mestre, eu quero ver de novo. A minha tradução, Nova Almeida atualizada, NAA. Não, essa tradução que eu estou usando é a nova linguagem de hoje. Eu esqueci de mudar aqui na Bíblia. O que é que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. Mestre, que eu quero ver de novo. Respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Vamos fazer aqui uma oração? Agradecer a Deus pela palavra. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos. Nós temos essa liberdade de nos reunir nesse lugar como igreja do Senhor,
tivemos a liberdade, ó Deus, de adorar ao Teu nome, de celebrar aqui a Sua ordenança, a ceia do Senhor Jesus, e agora nós podemos meditar na Tua palavra, no Evangelho que cura, no Evangelho que restaura. Eis aqui, Senhor, aqueles que creem em Ti, Pai. Eis aqui a Tua palavra, eis aqui a minha vida. Usa, ó Deus, essa Tua palavra para abençoar a todos nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Antes de eu pensar aqui no cego, nesse ocorrido, eu queria aqui trazer uma introdução para você para a palavra esperança. Eu acredito que muitas pessoas fazem muita confusão com o que elas sentem, se é esperança ou não, o que é esperança. Então, a palavra esperança, eu vou falar num conceito cristão, tá? No conceito cristão, no conceito bíblico. Porque o mundo pode pegar qualquer coisa e fazer um conceito, como falar que a esperança é a última a morrer. Então, o mundo pega algumas coisas e faz um conceito, mas eu quero falar no conceito bíblico, né? A palavra esperança possui uma importância muito grande na vida cristã. Muito grande. Ela faz a diferença, a esperança, ela faz a diferença na forma como enfrentamos as diversas situações da vida. Então, a esperança, quando nós temos esperança, ela faz uma grande diferença em como lidamos com as situações da vida. E nós vamos ver o cego aqui. A esperança está ligada à confiança. Na Bíblia, a esperança está ligada à confiança. É o que a Bíblia fala. Salmo 71, versículos 5 e 6 diz assim, ó, o salmista: Tu és a minha esperança. Então, Deus é a minha esperança. Senhor, ó, Tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança. É onde eu coloco a minha confiança desde a minha mocidade. Então imagina aquela menina, né, que recebeu a Bíblia da Célia e aprendeu sobre a Bíblia e colocou a sua esperança no que a Bíblia fala sobre Jesus, sobre Deus. E essa mulher hoje praticamente, não que não vai ter problema na vida, né? Vai ter, mas ela mostra ao mundo que ela é uma jovem de muita esperança e muita confiança, porque ela já está pregando a palavra. Ela talvez não possa vir aqui pregar a palavra, né? Talvez ela não possa subir num púlpito, né, ir numa mega igreja e pregar, mas ela pode ir lá na rede social com muita esperança e com muita confiança e pregar o Evangelho e alcançar muita gente. Então, a esperança está ligada à confiança. Quando não se tem confiança em Deus, não tem esperança. Esse é o grande problema. Tem pessoas que falam que tem esperança, mas a vida não muda, as coisas não mudam, nada acontece, porque na verdade essa pessoa nunca confiou que Deus iria fazer alguma coisa. Ela só fala que tem esperança, mas ela nunca confiou, não, Deus vai fazer. Passa, os limites vão passando, então você passa a ter confiança. A esperança também está interligada à fé. E às vezes elas andam numa linha, né, quase iguais, a esperança e a fé. Tem gente que acha que é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Então, a esperança também está ligada à fé, interligada à fé, né? A ausência de uma compromete a outra. Porque para você ter confiança, tem que ter fé. E você precisa de esperança para ter confiança. E às vezes a pessoa acha que é uma bagunça. Não é bagunça. Paulo fala, a fé, a esperança e o amor.
Esses três são as maiores virtudes do cristão. As maiores virtudes do cristão é a fé, a esperança e o amor. Então está tudo ligado. Se não tiver uma, você não tem a outra. A esperança é uma espera, porque é fácil falar, esperança é esperar. Mas como você está esperando? É aí que entra a confiança. Como que você está esperando? É uma espera responsável. Não é uma espera de qualquer maneira. Porque você sabe em quem você está esperando. É uma espera responsável. E essa espera não nos deixa inativos. Eu não vou fazer nada. Isso é esperança? Eu tenho esperança, eu não vou fazer nada. Não é esperança. Vir aqui hoje na roupa. Quem está aqui pela primeira vez hoje? Tem alguém pela primeira vez? Ó, duas senhoras, sejam bem-vindas, viu? Já deixo aqui o convite para vocês estarem aqui domingo que vem. Já deixaram o convite, mas eu faço outro convite, viu? Vieram aqui porque, de alguma maneira, tomaram uma atitude. Ouviram falar, sabe que aqui agora, domingo à noite é igreja, de alguma forma ouviram. Não ficaram em casa, não, eu tenho esperança, eu não preciso ir na igreja. Eu tenho esperança, eu não preciso me reunir com os cristãos. Eu tenho esperança, eu não preciso adorar a Deus. Eu tenho esperança, eu não preciso falar do Evangelho. Eu tenho esperança, eu não preciso ser generoso. Não, você não tem esperança. Se não tem atitude, não tem esperança. Porque é uma espera responsável. E não nos deixa inativos, sem fazer nada. Pelo contrário, é uma espera que nos impulsiona. Eu vou na igreja hoje. Eu vou na igreja, eu vou ouvir a palavra de Deus hoje. Vem lá, duas irmãs aqui. Eu vou na igreja hoje adorar a Deus. Alguém pode dizer, mas você está sofrendo, você está em dificuldade. Não tem problema. Eu tenho esperança. Eu confio, eu tenho fé. Eu vou na igreja ouvir a palavra. Eu vou ouvir o que Deus tem para falar comigo hoje. E a esperança revela o grau da nossa confiança. E olha como é tudo ligado. E a esperança revela o grau de confiança e de expectativa que queremos ou que temos em Jesus. Então você tem esperança, confiança, e você fala assim, eu vou na igreja, e você tem expectativa de que você chegando na igreja, você vai ouvir Deus falando com você. Qual é a minha expectativa de vir aqui pregar? Eu tenho esperança. Numa das nossas devocionais eu falei, quando eu vou preparar a mensagem, eu preparo com fé. Eu oro, falo, Deus, qual é a palavra que se encaixa melhor para o momento do domingo que eu vou pregar? Ele me direciona para isso. Eu tenho fé, mas eu também tenho esperança. Esperança que esta palavra vai alcançar o teu coração e vai te ajudar. E não é só fé. Fé é para pregar. E esperança para o que vai acontecer. A expectativa do que vai acontecer na tua vida ao você ouvir essa palavra. Quando Jesus estava a caminho de Jerusalém, no texto que nós lemos, Jesus estava indo para a sua última semana. Ele ia entrar em Jerusalém e logo depois ia ser crucificado. E ele está saindo de Jericó. E a Bíblia diz que tinha o quê? Uma multidão seguindo a Jesus. Jesus tem que dar atenção para uma multidão e tem um cego pedindo ajuda. Você consegue imaginar um cego há 2000 anos atrás? Hoje, o cego tem algumas oportunidades. As empresas, eu trabalhei na multinacional General Motors muitos anos, e uma empresa hoje, ela tem obrigação de separar uma vaga, 2, 3, 4, uma quantidade de vaga para pessoas deficientes. E eu conheci cegos na GM. Só que hoje, cego é cego em qualquer tempo, né? A dificuldade é grande em qualquer tempo. Mas imagine naquela época, porque você teria que ser o quê? Mendigo. Não tinha outra coisa para você fazer, ninguém ia dar trabalho para você. Você tem que ser um mendigo, na estrada,
onde passavam muitas pessoas na porta da entrada da cidade, geralmente, pedindo uma moeda, uma esmola para sobreviver. Jesus estava com uma multidão seguindo ele. Quando um rabino ia se deslocar de um lugar para outro, e se o rabino fosse um homem de nome limpo, um homem correto, um homem que as pessoas se espelhavam mesmo, que queriam seguir, as pessoas seguiam mesmo. Então imagine o nível de Jesus, imagine a reputação de Jesus. Uma multidão seguia Jesus. Imagina a reputação dele. Por que essas pessoas seguiam a Jesus? Porque de vez em quando ele parava a descansar. Então todo mundo sentava, aquela multidão sentava e ele começava a ensinar para as pessoas. Então as pessoas seguiam e havia sempre uma multidão. Porque as pessoas entendem errado. Às vezes elas acham que a multidão era somente para pedir comida. Estamos com fome, queremos que o Senhor cure todo mundo. Parece que eram só pessoas interesseiras, né, no que Jesus podia fazer. Não. Muitas pessoas queriam aprender sobre o reino de Deus. Então essa multidão estava atrás de Jesus. E outra coisa, ia ser a Páscoa. Uma semana e meia depois ia ser a Páscoa. Num raio de 25 quilômetros, olha só, 25 quilômetros. Todas as pessoas de certa idade tinham que celebrar a Páscoa, eram obrigadas a celebrar a Páscoa. Eu não lembro a idade direito, mas em uma certa idade, do adolescente até não sei quanto, era obrigado a celebrar a Páscoa. Então você imagina a multidão de pessoas que ia para Jerusalém. E uma multidão seguia Jesus. Já que ele vai para Jerusalém celebrar a Páscoa, nós temos que ir, vamos seguindo Jesus e vamos ouvir o ensinamento dele, e quando ele parar, todo mundo senta para ouvir o ensinamento do mestre. Mas aí alguém está no meio do caminho. Alguém está no meio do caminho dessa multidão, e esse alguém é um cego, um homem só, no meio de um lugar daquele cheio de gente. E o primeiro ponto que eu quero que você aprenda com o cego é ter uma esperança realmente em Jesus. Esperança em quem é Jesus. Porque hoje, principalmente hoje, né? Há tanto de Jesus por aí, querido. Há tanto tipo de Jesus que, olha, nós que estudamos um pouquinho, que meditamos, que temos que fazer um curso aqui, um outro ali. E o próprio Jesus disse assim, muitos virão em meu nome dizendo que é o Cristo. Então, na verdade, tem muitos enganadores aí. Muitas religiões enganando as pessoas. E se você não tiver colocado a sua esperança em quem é Jesus realmente, você pode estar alimentando aí uma esperança que realmente vai fracassar. Qual é a primeira lição que o cego nos dá aqui no encontro dele com Jesus? Primeiro, esperança em quem é realmente Jesus. Porque tem muitas pessoas que nem conhecem o verdadeiro Jesus. Nem conhecem. Porque eles pregam um Jesus que não é bíblico. Você tem que conhecer e ter esperança no Jesus que é bíblico. E esquece aquela imagem, do Jesus loiro, de olhos claros. Isso não existe também, né? Olha para o Jesus da Bíblia. Não se preocupe com a feição de Jesus. Se preocupe com quem ele é, com o que ele fez. O texto nos diz assim, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Como que você pode... Porque a esperança dele realmente estava em Jesus, no Jesus certo. Por quê? Porque ele reconheceu que aquele homem que estavam falando, que era Jesus Nazareno, era o Messias prometido. Ele ligou ao texto bíblico, Jesus o Nazareno.
Era uma profecia, ele será chamado Nazareno. E esse texto é atribuído a Isaías 11:1, que diz assim, um broto do tronco seco de Jessé virá o Messias. Um broto do tronco seco. Então, Nazareno significa primeiramente um broto. Não está aqui implícito somente porque Jesus veio de Nazaré, porque quem nascia em Nazaré era nazareno, mas a questão de Jesus não era essa somente. A questão de Jesus é que ele era da descendência de Davi, e o cego conseguiu fazer essa ligação. O cego acreditou e passou a crer que era o Jesus prometido por Deus. Não estava passando ali um charlatão, uma pessoa que queria ganhar dinheiro das pessoas, um mentiroso. Estava realmente passando ali o Messias. E o cego, sem enxergar, por isso que eu falei, não fique atento à imagem que colocam de Jesus. O cego, sem enxergar a visão de Jesus, o rosto de Jesus, ele acreditou quando falaram assim, é Jesus Nazareno. E ele falou, filho de Davi. O Nazareno que viria era filho de Davi. Você tem certeza que o Jesus que você crê é o Jesus da Bíblia? É o Jesus Nazareno? É aquele que viria de Davi, a promessa de Deus para nós? É tão interessante, queridos, que quando Pilatos crucificou Jesus, ele mandou colocar um escrito em cima da cruz. Vocês lembram disso, né? Ele mandou escrever em aramaico, latim e grego. Ele escreveu, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Nazareno não era porque ele nasceu em Nazaré. Também, como cidadão, nasce lá. Mas a questão é, o Jesus, o Messias real, viria de Nazaré, nasceria em Belém, como Jesus, mas viria de Nazaré porque era um broto da raiz de Davi. Olha aqui, como o cego conseguiu. Ele não ficou olhando para a feição de Jesus. Poxa, esse cara tem pinta mesmo de Messias, hein? Essa pessoa aí tem uma pinta bacana. Esse cara aí parece ser confiável, né? Quantas vezes você quebrou a cara com isso, né? Você olhou para alguém e falou, nossa, esse cara aqui, olha, parece, hein? Olha, essa mulher aqui parece que... Aí você falou, descobriu que não era. O cego não tinha nem como fazer essa análise fisicamente, porque ele não enxergava. Mas se ele fez uma análise pelo que a Bíblia dizia, isso alimentou a esperança dele. Opa, eu não estou perto de qualquer pessoa, eu estou perto daquele que viria de Davi. E a Bíblia disse que o Messias viria, que seria um Nazareno, do broto de Jessé. Jessé era pai de Davi. Então, primeiro, a esperança tem que estar em quem realmente é Jesus. Tem muitas pessoas que não conhecem realmente Jesus. É por isso que tem um monte de gente dizendo até que é Cristo. No Brasil tem uma criatura dizendo que é Cristo reencarnado, alguma coisa assim. Segundo, como aquele cego mostrou a sua esperança? Primeiro, ele se lembrou do que a Bíblia diz, certo? A Bíblia dizia, o profeta Isaías dizia, vai nascer um broto do ramo de Jessé, pai de Davi. E esse pessoal, eu não vou ter tempo de contar a história para você, mas esse pessoal que era do ramo de Jessé de Davi foi parar justamente em Nazaré. Por isso que Jesus teria que ser o Nazareno. Então, o cego
reconheceu, colocou sua esperança em quem realmente é Jesus. O filho de Davi, da descendência de Davi. Segundo, está no versículo 48, ele diz: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, lembra que eu falei? A esperança não nos deixa assim, ó, eu não vou fazer nada. A esperança não nos deixa assim. O que ele fez? A esperança nos motiva. A esperança motivou o cego, mesmo que ele encontrasse uma multidão, e ele sozinho num canto da estrada, com uma capa de mendigo, sentado na poeira, esperando por alguém dar uma moeda para ele. Olha a situação que ele estava. A esperança motivou, e a esperança nos motiva. A esperança nos motiva, não nos deixa de braço cruzado. Eu não vou fazer nada. A esperança não faz isso. As pessoas queriam o quê? O que as pessoas queriam? Vamos calar o cego. Sozinho ele não vai conseguir chegar a Jesus. Vamos calar ele e nós ficamos tranquilos dessa criatura aí que não para de gritar. E geralmente é assim. Quantas vezes, né, querem nos calar? Quantas vezes você está lutando, sofrendo, e chega alguém e vai dizer para você assim: ah, não tem mais jeito isso aí. Você quer chegar onde? Você quer chegar lá naquela posição na empresa? Ah, você não vai chegar. Ah, você realmente quer casar? Não, você não vai casar. Ah, não vai dar certo. Ah, desiste disso. Você tem certeza? Sempre vai ter gente querendo nos calar. E às vezes até pessoas próximas de nós. Porque não quer que a nossa voz, que a nossa devoção alcance o coração de Deus. E por incrível que pareça, parece que ninguém quer ver o outro melhor. Meu Deus do céu, aquelas pessoas não deveriam ir lá ajudar o cego e sem obrigação nenhuma, ou sem que Jesus pedisse para fazer. Elas não tinham que obrigação de ir lá, ou sem obrigação, e levar essa pessoa para Jesus. A pessoa chegou ao ponto de não querer ver o bem de uma pessoa deficiente. Eu fico pensando, qual era a motivação daquelas pessoas que estavam ali realmente? Será que elas queriam aprender? Todas elas queriam aprender? Ou queriam uma oportunidade para tirar um proveito de Jesus? Porque quando nós não pensamos no próximo, nós estamos pensando só em nós. O que motivou aquele homem, queridos, foi a esperança de saber que era realmente Jesus que estava ali, e ele tinha agora uma oportunidade grande de ser curado. Você crê que você pode ser curado? Tem alguém aqui nessa noite que está com algum problema ou não? Tem alguém aqui que está com algum problema de saúde? Tem alguém aqui que conhece alguém que está com problema de saúde? Você tem esperança para colocar essa pessoa nas mãos de Jesus? Você tem esperança de pegar essa pessoa, ou ir lá você orar por essa pessoa? Jesus falou assim, ó: vocês vão orar em meu nome. Eu lhes dou o poder do meu nome. Você pode usar o meu nome para orar. E nós oramos em nome de Jesus, porque se não orar em nome de Jesus, não tem poder. Então você não pode ficar de braço cruzado. Você tem que fazer alguma coisa. Se você tem esperança, você tem que fazer alguma coisa pelas pessoas. Não ser um estorvo para as pessoas. As pessoas queriam calar aquele homem. E o que Jesus mandou fazer? Vai lá e chama ele. Que coisa feia, né? As pessoas queriam: cala a boca aí, seu cego, serve para nada. Fica quieto aí, ó. Você fica aí pedindo dinheiro, não faz nada da vida. E Jesus vai lá e chama ele. Traz ele aqui.
que Jesus faz muitas vezes, irmãos, é até difícil a gente compreender a dimensão do amor de Jesus. Como Jesus se compadece das pessoas. Como Jesus se preocupa conosco. Como Jesus se... Porque eu acredito que provavelmente Jesus nem tinha visto aquele homem lá. Uma multidão em volta de Jesus, talvez ele nem tenha visto. Mas ele ouviu aquele homem gritando. Precisamos ter esperança, querido. A esperança nos motiva. Uma coisa difícil é lidar com pessoas desmotivadas. Pessoas desmotivadas é porque perderam a esperança. Isso é difícil. Último, a esperança no que Jesus pode fazer. Bom, você... Primeiro, esperança em quem realmente é Jesus. Leia a Bíblia. Leia os Evangelhos. Ah, já li, leia de novo. E cada vez que você lê, você vai ficar cada vez mais impactado com a pessoa de Jesus. No começo do ano, eu falei aqui numa pregação, e eu falei assim, eu vou fazer aqui dificilmente eu faço, né, uma resolução de ano novo, mas esse ano eu fiz. Eu falei, Deus, eu quero conhecer melhor Jesus. E eu comecei a ler de novo os Evangelhos. E comecei a estudar de novo. Aí a Renata e o Felipe foram viajar, foram lá para Israel, fazer uma viagem lá no Egito, para esses lugares, e ela me agraciou com um livro, me trouxe um livro lá de Israel, e um livro em português. E o livro é um cristão, o cara é um cristão e é um... o que eu falei que ele era? Não, sim, ele é cristão, mas ele é arqueólogo. Ele é arqueólogo, é um cristão e arqueólogo. Irmãos, que coisa maravilhosa o livro. É como se Deus falasse assim, Elias, você não falou para mim que você queria conhecer melhor a Jesus? Estou aqui, mais um livro muito bom para você, que você vai saber mais ainda de Jesus. Olha como Deus se preocupa com a gente, querido. Eu falei, Deus, eu quero... O cego queria ser curado, né? Eu falei, Deus, eu quero conhecer melhor a Jesus. Eu estou indo lá estudar, todo dia, não fico com o braço cruzado. Não posso. E aí eu ganho um livro de um cristão que é arqueólogo e nos traz um monte de informação de Jesus. Que Deus maravilhoso, que cuida dos detalhes. Por último, a esperança no que Jesus pode fazer. Você crê quem é realmente Jesus? A esperança te motiva, e agora você crê, ou você tem esperança no que Jesus realmente pode fazer. Vocês acreditam que tem pessoas hoje que não acreditam mais que Jesus pode curar alguém? Tem pessoas hoje que não acreditam mais. Uma pessoa uma vez me questionou sobre o Espírito Santo. Olha só. Eu falei, olha, querido, se o Espírito Santo não atuasse na igreja, desde aquele Atos capítulo 2 até hoje, a igreja não existiria mais. A igreja existe até hoje por causa do Espírito Santo. Então, é complicado você ver cristãos que não crê nem na atuação poderosa do Espírito Santo. Como que a igreja sobrevive hoje sem o Espírito Santo? Só com a nossa capacidade humana, com o nosso intelecto. Não ia, a igreja não estaria reinando aqui em terra hoje sem o Espírito Santo. É por isso que é sério o assunto, né? Esperança no que Jesus pode fazer. Jesus perguntou, o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu, olha, precisa ter esperança e fé para isso, né? Ele falou assim, mestre, que eu possa ver de novo. Então aqui está um detalhe. Um dia esse homem já enxergou. E por alguma doença, algum motivo, ele ficou cego. O texto bíblico está dizendo isso aqui. Mestre, eu quero que eu possa ver de novo. Então ele queria voltar a ter uma vida normal. Ele queria parar de mendigar. Ele queria parar de ser humilhado. Ele queria ter uma nova vida. Ele queria ser restaurado.
Ele queria que a vida dele saísse daquela situação. Ele queria que Jesus desse a visão para ele novamente e ele pudesse viver a vida normal dele. Jesus curou ele. Jesus restaurou o cego. E o texto diz que ele se tornou seguidor de Jesus. E eu sei que nesse momento, para a gente encerrar aqui, eu sei que nesse momento, muitas pessoas, talvez algumas aqui, algumas que estão nos acompanhando no Instagram, muitas pessoas queriam voltar, como nós podemos dizer, voltar a ser feliz. Muitas pessoas queriam poder voltar a ter alegria. Muitas pessoas gostariam de chegar em casa e estar tudo bem como era antes. Muitas pessoas queriam ter um bom emprego como tinha antes. Eu sei que nesse momento muitas pessoas podem estar sofrendo com alguma questão na sua vida. Pode ser enfermidade, mas pode ser qualquer outro problema. E eu quero nessa noite, com essa mensagem, orar com você sobre esse assunto. Eu sei que nem todos aqui podem estar assim. A maioria pode dizer, não, comigo está tudo bem, pastor, está tudo tranquilo, tudo de boa, né? Nem diz o meu netinho, de boa na lagoa, lá, o Natan fala assim, estou de boa na lagoa. Mas eu sei que essa palavra é para aqueles que querem voltar a viver como vivia algum tempo atrás. Querem ter a alegria que tinham, quer a vida de volta, quer um emprego, quer alguma condição que te trouxe, que está te parando. Se você está aqui nessa noite, ou se você está nos ouvindo, eu quero orar por você nessa noite. Primeiro porque eu acredito em quem é Jesus. Eu acredito no que Ele pode fazer. Eu acredito, eu creio no que Ele pode fazer, eu tenho esperança. E outro, a esperança me motiva a fazer isso nessa noite. Eu preparei com fé a minha pregação, minha mensagem, mas eu tenho esperança agora de que vou orar por você e Deus vai ouvir a tua necessidade nessa noite. Vamos nos colocar de pé? O que você quer que eu faça? Que pergunta, né? Às vezes as pessoas estão tão decepcionadas na vida, desanimadas, que elas estão tão confusas que elas não sabem nem realmente o que elas querem para a vida delas. Você acha que é à toa que Jesus perguntou para o cego? Não foi à toa, não tem nada à toa por acaso. Jesus queria saber se ele estava firme naquilo que ele queria. Porque tem pessoas que nem está firme, nem tem esperança realmente naquilo que ela quer, ou naquilo que ela precisa. Então que você realmente tenha convicção do que você quer nessa noite. O que você quer que eu faça? Na hora o cego falou, eu quero voltar a enxergar. E o que você quer? O que você quer? Feche seus olhos e fale aí no teu coração. Porque o Espírito Santo, eu não posso, mas Ele pode ouvir a tua oração. No teu mais profundo secreto. O Espírito Santo ouve a tua oração, o teu gemido. Não precisamos gritar. Nós podemos falar com o nosso íntimo. E fale agora para que eu ore por você. Jesus, eu quero a minha família salva. Jesus, eu quero o meu filho de novo na igreja. Jesus, eu quero o meu pai, a minha mãe, a minha família. Eu quero um emprego, que eu preciso do meu emprego de novo, eu preciso me sustentar, eu preciso trabalhar.
Jesus, eu quero o meu casamento restaurado. Ó Senhor, nós ouvimos a Tua palavra nessa noite. E nós estamos aqui nessa noite porque nós cremos e temos esperança em quem é o Senhor. A esperança nos motivou a estar aqui nessa noite. E agora eu tenho expectativas quanto à Tua palavra e quanto ao que o Senhor pode fazer. E eu oro, Pai, nessa noite, por todos aqueles que estão diante do Senhor agora, fazendo como aquele cego. Senhor, eu preciso voltar a enxergar. Senhor, eu necessito voltar a enxergar. Senhor, eu quero a minha vida de volta. Senhor, eu quero sentir alegria novamente. Senhor, eu quero a minha casa te servindo de novo. Senhor, eu quero o meu casamento restaurado. Eu não sei o que você está pedindo ao Senhor, mas eu creio que Deus pode fazer todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esse homem, por essa mulher, crendo com fé, esperança e expectativa de que vai acontecer o que ela está necessitando nessa noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Uma semana de bênção e vitória para todos vocês. Em nome de Jesus.